como as tradicionais doutrinas do conhecimento analógico de Deus e a cristologia do Logos se relacionam com a nova abordagem de teologia natural. Então, é isso aí que a gente está já lidando, né? As abordagens tradicionais do conhecimento analógico de Deus, que ele menciona assim muito rapidamente, tá? Isso não é o foco da discussão dele, ele usa essa questão apenas para mencionar a questão do Deus que se revela, e ele está falando lá de um Deus que se revela na criação, e nós lidamos com essa criação de forma analógica para o próprio Deus, ainda que ele se distingua da criação. Então essa ressalva é muito importante, porque para Aristóteles não tem isso não. Aristóteles ele vai dizer que a gente conhece Deus através realmente das coisas, porque Deus é basicamente o ser o mais alto dessa escala. E o Alistair McGrath, apesar de não é assim, não gasta muito tempo não, então não é o foco dele, mas parece que ele está dizendo olha, não é isso que estou dizendo, eu estou colocando aqui que há uma relação de analogia, porque o Deus que criou, ele criou Imago Dei, né? Então ele vai discutir a imagem do homem, né? Ele vai falar sobre essa criação e como ela se deu, e vai falar da questão da impressão de Deus, né, na criação, e todas essas coisas das marcas de Deus na criação, e mostrar que essas marcas de Deus na criação apontam para esse Deus criador, apontam para esse Deus que fez todas as coisas. E o Logos, né, cristológico, que é exatamente a questão da encarnação, vai fundamentar um outro aspecto dele, que é a mostrar uma criação divina humana. Não divina porque ela detém a divindade como uma questão paneteísta, mas divina porque ela é criada por Deus, porque ela está apontando para Deus, porque ela existe a impressão de Deus ali. E aí a evidência disso é exatamente essa manifestação maravilhosa de um Deus que entra na história, de um Deus que entra na natureza, da criação, e ele se torna parte dela, né? Porque o Senhor Jesus Cristo é exatamente isso. Aí ele vai discutir essa questão, ele discute mais. Vai usar o Balthasar, vai falar do Pannenberg, ele vai usar mais, inclusive esses teólogos são católicos, né? Mas ele vai, porque eles usam muito sobre isso, vai citar muito Kierkegaard também, nessa hora, para falar do Jesus de Nazaré, do Jesus encarnado, do Jesus que viveu aqui. E eu acho que essa ênfase ela é importante, especialmente nos nossos dias, que ainda a gente vive, de vez em quando, um ressuscitar do gnosticismo. E é bom lembrar da materialidade de Cristo. E eu sempre que estou falando, né, sobre a encarnação de Cristo, às vezes um discipulado, uma coisa assim, é muito interessante ver a reação das pessoas quando descobrem que Jesus está encarnado ainda, né? Que não houve uma separação. Ele continua divino humano, intercedendo por nós, a destra Deus Pai. Mas ele ainda está divino, ele é divino humano. Isso foi uma manifestação maravilhosa de Deus e que permanece até hoje. Então, para ele isso é caro porque fundamenta a teologia natural. É exatamente essa dupla natureza de Cristo que vai mostrar que a natureza importa. E nesse sentido, assim, a natureza como criação, né? A criação importa, que isso tem alguma coisa aí para a gente lidar. Que nós, como crentes, não somos chamados apenas para falar das coisas do céu ou mesmo apenas para lidar com o livro da revelação especial, né? Ele até chega a falar da questão dos dois livros, ainda que ele vai falar de forma um pouquinho mais negativa por causa da questão da interpretação, né? Que ele vai discutir mais à frente. Mas, enfim, eu acho que essas duas questões que ele coloca são importantes e são fundamentais dentro do argumento dele. Mais o Logos do que, inclusive, a analogia entes, né? A analogia aí do conhecimento ou da escala do ser que ele propõe, que é bem medieval, né? Uma teologia mais medieval, que parece que ele está abraçando, e aí
alvo de crítica da tradição reformada, mas isso é outra história. Eu fiquei, na época que eu li a primeira vez para gravar essas aulas, o livro, me chamou muita atenção essa ênfase que ele dá ao Logos, porque são coisas separadas, né? Que a gente tem na nossa cabeça, pelo menos eu tinha na minha cabeça, que a doutrina da revelação de Deus e a doutrina do Logos. As duas na minha cabeça, bonitinho, mas separadas nos meus loci da teologia sistemática, né? Que Jesus é o Logos, Colossenses capítulo 1, né? Por meio dele, através dele, para ele, todas as coisas foram criadas. E a doutrina do conhecimento de Deus, da revelação geral. E aí ele introduz a terceira coisa, que são as parábolas. E assim, a gente, né, já expôs as parábolas, como que o lugar que elas têm, etc. E às vezes a gente tem um entendimento das parábolas como que Jesus, falando a respeito do reino de Deus, querendo ensinar a respeito das dinâmicas do reino de Deus. E aí meio que Jesus olhando para o lado assim, como é que eu vou ilustrar para esse povo o que eu estou querendo falar, para eles entenderem? Não era isso. Se todas as coisas foram criadas por Jesus, para Jesus, por meio de Jesus, o grão de mostarda tem um destinatário. Ele não tem sentido em si mesmo, ele é sentido, ele aponta para além dele, a própria dinâmica do reino de Deus. O Alistair me ajudou a conectar coisas que, inclusive, ele nem menciona que, por exemplo, essa conexão mesmo, ele é sentido e tal, isso é bem reformacional, né? Isso é outra coisa nossa. Mas, assim, que faz todo sentido. Que, assim, o grão de mostarda, ele não foi criado, ele é uma dinâmica própria. E aí vai, do grão de mostarda ao casamento. Como que essas coisas são ordenanças ordenadas do lado criacional, criatural, temporal, para comunicar, para a gente experimentar dinâmicas próprias do reino de Deus. Então elas não só ilustram num sentido equívoco, elas comunicam quando vistas a partir do prisma cristológico do Logos, de uma maneira unívoca, normativa. E aí, então, isso tira a subjetividade da nossa interpretação da natureza, da experiência humana, dos relacionamentos subjetivos, e traz normatividade, novamente, para o grão de mostarda, para a água, que não só mata a sede, mas comunica uma série de coisas para a mulher samaritana e para a gente, ao casamento, à relação sexual, à vida em comunidade, ao fermento, ao pão, ao caminho. Aí todas as metáforas bíblicas deixam de ser só metáforas, e eu também não posso ficar criando as minhas, mas aí a Bíblia, com suas metáforas, o cânon, os jogos de linguagem canônicos, assumem outro peso no trabalho científico. Nunca ninguém conectou essas coisas para mim desse jeito, não. A revelia, inclusive, do Alistair, assim, de como as conexões foram sendo feitas. Aí eu achei assim, o maior ganho desse livro. Assim, o núcleo duro, podia fechar, depois que lê o capítulo 5, fecha o livro, encosta, o resto tudo é cosmético, o resto tudo é purpurina, cortina de fumaça. Capítulo 5, o Logos, eu me lembrei muito de um livro, e aí coaduna com a sua lembrança, né, da tese do Guilherme, do livro Sabedoria e Prodígio do Kuyper, que ele fala exatamente isso do Logos. O Logos como essa ideia de Deus que perpassa todas as coisas, que as orienta, então traz padrões normativos. Isso é belíssimo, isso tem importâncias para teologia, mas para trabalho científico, para a vida em comunidade, traz sentido e significado para toda experiência humana.